Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença de todos vocês e quem nos acompanha nesse nosso projeto chamado de Diálogos de Direito e Raça. Hoje, na nossa conversa de hoje, nós vamos ter a presença da professora Vanessa Lourenço Cassotti. Se eu falei errado, você briga comigo depois, Vanessa, por favor. Vanessa é doutora em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados, acho que falei certo, e ela é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, do curso de Direito. Vanessa tem uma tese que me foi indicada pela professora Ana Paula, conversou com a gente na última semana, que é Educação, Democracia e Inclusão Social, análise da efetividade da lei de cotas para negros em concursos docentes de universidades federais. Nada melhor do que usar esse critério básico para o nosso tema de conversa de hoje, que nós denominamos de educação, democracia e inclusão racial. Então, Vanessa, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado pela sua disponibilidade e atenção. Agradeço em meu nome particular, mas também em nome da Universidade Federal da Bahia, do programa de pós-graduação em Direito, pela possibilidade desse diálogo e, principalmente, por permitir essa ideia que eu acho que é tão importante da gente, normalmente chamada de regionalização, né? Fazer com que os nossos programas conversem entre si, né? Um programa do Centro-Oeste conversando com um programa do Nordeste. Então, é importante a gente também sair, eu tenho tentado fazer isso na medida que eu consigo, mas sair do clássico eixo Rio-São Paulo. Conversei com muitos colegas de São Paulo, muitos colegas do Rio, mas conversei com colegas do Sul, conversei com colegas do Mato Grosso do Sul, conversei com colegas do Maranhão, de Pernambuco, do Ceará, enfim, tentando trazer para os alunos essa possibilidade de ter o contato com pesquisadores que não estão tão próximos fisicamente da gente lá na Bahia, eu digo lá na Bahia porque hoje eu estou em São Paulo, e também que não sejam exclusivamente do famoso eixo mais clássico São Paulo e Rio de Janeiro. Então, muito obrigado por aceitar esse convite e, por favor, a sala é sua. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer, né, estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo, nesse diálogo. E eu, assim, fiquei muito feliz pelo convite, agradeço a oportunidade, professor Leandro, porque eu acho muito importante essa integração entre as universidades públicas. Como você disse, eu faço parte da Universidade Pública do Centro-Oeste, né, do campus do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, do curso de Direito. O meu doutorado foi na área de educação, mas eu fiz um diálogo, né, entre três áreas do conhecimento, então eu acredito que eu vou poder falar um pouquinho aqui para vocês, né, e agradecer também de estar numa pós-graduação, falando para os alunos da pós-graduação, alunos que estão pesquisando, que eu sei que não é nada fácil esse momento, então eu vou dividir a minha fala no início dela, demonstrando os meus procedimentos metodológicos que eu utilizei na minha tese, até mesmo para facilitar, né, e poder colaborar um pouquinho com o desenvolvimento do trabalho de vocês, que eu sei que é um momento muito complicado, de muito estudo, de muito esforço, né, e então é isso, eu espero estar colaborando com esse tema, que é muito importante, eu também fiquei feliz por ser esse tema, eu trabalho na área tributária, tenho projeto de grupos, eu coordeno há mais de 10 anos, fiquei 3 afastada, mas retornei para um projeto de extensão na universidade, que é a Universidade Aberta para Pessoa Idosa, então, assim, o meu foco, e tenho também projetos ligados às pessoas com deficiência. Então, tudo com base em direitos fundamentais, direitos humanos, apesar da minha área da graduação ser tributária e administrativo, eu também foco isso na minha tese, então eu fiz um emaranhado de coisas na minha... E sabe o que eu acho muito importante, Vanessa? Desculpa, eu vou te interromper várias vezes, porque eu vou querer bater papo. Fique à vontade, é diálogo.
Mas sabe o que eu acho que é muito interessante? Ah, e um outro comentário. Muito provavelmente nós vamos ter uma audiência presencial agora, acompanhando ao vivo, um tanto reduzida, porque hoje é feriado em Salvador, tá? É feriado da independência da Bahia. Então, 2 de julho é data comemorativa. Eu sei que está todo mundo em casa, mas acaba sendo um pouquinho diferente. Mas, voltando para o tema, o que eu adorei a hora que eu vi o título do teu trabalho, né, da tua tese, que vai ajudar a compor esse caminho da nossa conversa de hoje, é que é uma perspectiva que é muito importante. Eu vou ficar te atrapalhando, como disse, o tempo todo, mas eu acho que é preponderante a gente discutir não só a entrada de alunos, né, de discentes na universidade, em razão do sistema de cotas, mas principalmente discutir a entrada de docentes pelo sistema de cotas. Porque a gente tem uma discussão enorme quanto a isso, se tem vaga suficiente, não tem vaga suficiente, como quebra a vaga, enfim, tudo isso é muito importante e acho que o que me chamou demais a atenção na hora que eu vi o título do seu trabalho é exatamente essa perspectiva, de considerar, de entender a ideia sob a visão do docente também, porque isso vai influenciar demais nos alunos, né? Então, foi isso que me chamou demais a atenção. Isso mesmo. É bem aí, dentro dessa perspectiva que eu quero falar, porque Sim. O papel da maioria da população negra é uma subrepresentação, né, nos campos sociais. Então, quando você coloca um docente nessa liderança, né, nesse controle que a gente sabe dentro dessa hierarquia funcional, quando ele aparece, né, ele é ouvido, é dar voz, né? Os alunos se falam assim, olha, ele chegou, eu também chego, né? E também ele vai colocar em debate essas questões, porque muitas vezes essas questões não é colocado em debate. Ah, morreu agora, né? Nos Estados Unidos, uma violência trágica, né? E todo mundo começou a falar na mídia. Então, quando acontece né, que negros, né, é a questão da invisibilidade, né, de negros, essa violência contra a população negra. Então, tudo isso faz com que muitas vezes precisa estar acontecendo coisas trágicas na sociedade para as pessoas começarem a refletir novamente. E aí refletem e não fazem nada. Então, dar voz, então, ter professores negros, né? Ter essa representação mais intensificada. Como eu coloquei na minha tese, né? É um olhar do aluno que está ouvindo aquele professor, que vivencia aquela história, é totalmente diferente, né? É você estar ali e falar, eu estou aqui. É uma pena também que durante esse período aconteceu, né? Do nosso ministro da Educação, revogar através da medida provisória, revogar, né, aquela atuação das entradas, né, da pós-graduação de candidatos, né, às políticas públicas, ações afirmativas para a inclusão de negros nas pós-graduações. Por quê? Porque o professor, para ser docente, ele precisa ter, além do nível superior que exige, ele precisa de mestrado e doutorado. Hoje, em quase todas as universidades públicas do Brasil, exige o doutorado. Então, para ele chegar lá, né, precisa também ter políticas nesse sentido. E aí me tiram isso. Então, quando que ele chega? Né? Como que ele vai conseguir? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho, né? Quando colocou também, em 2003, a lei que inclui história e estudos afro-brasileiros, né, em várias instituições públicas e privadas, isso não é efetuado na prática. Então, acaba ninguém sabendo a história, né, ninguém quer contar uma história de dominação, né, todo mundo finge, porque existe um racismo estrutural que permeia a sociedade, né, brasileira. E esse racismo, ele além de ser estrutural, ele vai se propagando e vira um racismo institucional. E aí que é o ponto da minha tese. Porque o que permeia toda a minha discussão é um racismo institucional, né? De gestores, quem está lá no poder, que é a maioria, nos cargos
que exige ensino superior, nos cargos que exige ou cargo de confiança ou cargo de hierarquia funcional superior, a população negra não chega, né? Então, se ela não consegue chegar, ela nunca está no poder. Aí esse privilégio das pessoas brancas, né? Porque é isso que acontece, ele continua, e como se fosse uma coisa natural, e não é uma coisa, né? Eu sempre escuto o professor Silvio Almeida, ele fala assim, não há uma anormalidade no racismo, apesar de ser crime. Por quê? Porque as pessoas vão produzindo isso como se fosse natural. Então, todo mundo fala que não comete o racismo, né? Mas é um dos países que mais racista do mundo. Então, quer dizer, aonde está, né, essas pessoas? Então, por isso que eu falo que é institucional. Nos cargos nunca tem, né, a liderança ocupada por pessoas negras. Então, é faxineiro, é pedreiro, é tudo cargo, ou na universidade pública, auxiliares, né, que você vai ver os índices lá do sistema de gestão de pessoas, do Serviço Público Federal, que o índice é mínimo, é 32% de pretos e pardos, né, 4% só de pretos, né, da população preta, e dentro desse número de pessoas de servidores, tudo de nível auxiliar, né? Nível superior é raro. Então, o professor, né, que é o cargo dentro dos mais altos, dentro dessa hierarquia estrutural da universidade pública, tirando os gestores, né, pró-reitor e reitor, o resto fica para professor. Então, para chegar lá, exige muito, né? Então, é uma grande pena, porque se a gente continuar nessa toada que vem acontecendo, né, vai ser difícil mudar, porque a lei aí é de 10 anos. A lei que eu faço uma análise, a vigência, né, dessa ação afirmativa, é 10 anos, e foi em 2014, no meio de 2014, hoje nós estamos fazendo, né, o mês passado, fez 6 anos de existência dessa lei, e até agora não teve uma avaliação e monitoramento dessa lei. Então, o que a gente tem é estudos, igual o meu caso, da minha tese, nas universidades públicas, a Justiça, o Conselho de Justiça, eles estão fazendo um levantamento para juízes e promotores, para juízes, perdão, e desembargadores que entraram pelo sistema de cotas, né, desde a lei de 2014. Eles estão numa equipe de quase 100 pessoas, monitorando todos esses dados, né, de quem entrou, como que está a permanência dessas pessoas, e eu fiz isso sozinha, com auxílio de 2 pessoas, né, porque eu fiz uma análise, né, de 63 universidades públicas brasileiras. Né? Então, foi um trabalho muito árduo. Então, eu vou começar falando, se você me permitir, claro. Vou apresentar os slides aqui, e eu acho que é importante também que seja muito produtivo nossa fala. Não, desculpa ter te atrapalhado de novo, Vanessa, mas acho que é importante a gente considerar exatamente esses dados que você está trazendo, que isso é muito duro, porque isso é base de um levantamento, de uma pesquisa, não é um achismo, um olhômetro. Não, e sabe o que é o pior? E vou te dar um exemplo. E agora eu vou falar sobre dados, mas não são dados consolidados, é um achismo mesmo. Não é um achismo, é empírico, para ser um pouco mais técnico. Eu dou aula na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, a cidade considerada a cidade mais negra do Brasil, vamos lá, entre os professores, eu acho que a gente tem na universidade cerca de 120 ou 130 professores na faculdade de Direito, exclusivamente, se eu não me engano. Se eu também não estiver errado, nós não temos 10% de professores negros. Pensando na Universidade Federal da Bahia. Tá? Isso, que é o lugar que a população é a maioria negra, né? Exato. Então, se essa é a realidade da cidade mais negra do Brasil, eu fico me perguntando, né, e vou ganhar a resposta hoje, felizmente, qual não é a realidade nos outros lugares, nos outros estados, nas outras universidades federais que a gente tem pelo Brasil. E acho que isso é algo que nós precisamos considerar, que é preocupante.
né? Então, por favor, fique à vontade, mostre-nos todos os dados, todas as informações que você tiver, que eu estou aqui, ó, anotando tudo. Tá, deixa eu abrir aqui. Pergunta se está apresentando. Está apresentando aí? Tá sim. Ótimo. E eu vi que você está com assistência mesmo. Eu ouvi uma assistência aí, hein? É a Vitória, minha filhota. Olá, Vitória. Obrigado por ajudar a gente, Vitória. Muito obrigado. Ela quer passar aí, viu? Curso de medicina, está estudando para passar na Bahia. É isso aí, Vitória. Ó, pega firme no estudo mesmo, que é isso mesmo. Eu só vi Vitória passando aqui, que eu estava acompanhando o texto já, mas, Vitória, obrigado pela ajuda. Ela é o braço direito aqui em casa. Tem que ser, né? Então, aqui eu vou disponibilizar depois desses slides, eu só vou deixar o link da tese, do meu Legal. e-mail, quem quiser entrar em contato, tá? Então, como que eu vou dividir a apresentação? Eu vou fazer em 3 momentos, né? Um recorte da minha tese de doutorado, a parte que eu vou me ater é sobre a efetividade da lei de cotas raciais em concursos públicos federais nas universidades públicas brasileiras. Depois eu vou falar como foi organizada essa tese, os objetivos, os métodos utilizados. E o principal foco da minha fala são quais são os fatores limitadores que vêm dificultando a efetividade da lei de cotas raciais. Então, com o levantamento que eu fiz, né? Então, eu consegui... O título já foi falado, né? A tese, né? Ela... Como os alunos aí estão escrevendo uma tese, né? É muito importante a gente ter uma tese. Para poder escrever a tese, nós temos que ter uma tese. E dentro dessa tese, a gente tem que ver qual é a grande problemática, né? E aí nós percebemos que a Lei 12.990, que é a lei que prevê cotas raciais para concursos federais, né, no âmbito federal, que é a Lei 12.990, 2014, ela foi publicada em 9 de julho de 2014, e ela, o que aconteceu, né? Ela ocorreu algumas insuficiências e fragilidades, é o que nós percebemos, na questão da regulamentação, na questão da fiscalização e da sanção, elementos normativos que devem ter numa lei, o que acaba dificultando, né, a efetividade dessa lei e, o pior de tudo, limitando os avanços na inserção ético-racial no serviço público federal, que é o que prevê a lei. A minha tese foi organizada em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu faço um embasamento dentro da contextualização, né, histórica, o que é a sociedade brasileira, o que é a inclusão, ações afirmativas, falo um pouco das políticas públicas, né? Aí, no segundo capítulo, eu falo das universidades públicas e a contribuição educacional e social que ela traz. Também falo de cotas raciais, e aí é um tema mais específico da minha tese, que é a lei de cotas, né? E direcionado aos concursos do Magistério Público Federal. E no quarto capítulo e último, sobre a efetividade da lei, que é o meu recorte da minha fala de hoje. A minha tese trabalhou dentro da delimitação do objeto, uma análise, né, sobre a efetividade dessa lei, tendo como com cargos, né, para docentes no Magistério Federal. A minha delimitação espacial ficou no âmbito federal, né, que é uma lei federal, das 63 universidades públicas federais brasileiras que foi analisado. O temporal foi de 2014 a 2017, porque é o tempo da publicação da lei e o tempo do término da minha tese, né, do meu levantamento. Eu terminei em 2019 minha tese, mas o levantamento foi nesse período. A contextualização, né, porque, né, dentro desse assunto, o que mais me chamou a atenção? Que nós vivemos numa sociedade multicultural, né, e se a gente fala de inclusão, é porque houve uma exclusão histórica, né, e que ainda permeia a nossa sociedade. E é igual eu falei no começo,
um racismo estrutural, estruturante e institucional, né? E como que eu consigo chegar nessa afirmação? Porque pelos levantamentos estatísticos, né, dados do IBGE que eu busquei, o Sistema de Gestão de Pessoas do Servidor Público Federal, o IPEA, né, essas desigualdades no serviço público com base na cor e raça, a gente aponta uma desigualdade de oportunidades, né, e uma desigualdade em todos os setores sociais que não há inserção da população negra, ou negros e negras, né, nessas atividades. Aí vem as ações afirmativas como um meio de reduzir essas desigualdades, diminuir essas diferenças sociais, por isso que, pelo clamor da sociedade, né, foi instituído a Lei 12.990. E, com base no preâmbulo dessa lei e também no artigo 1º, ele define o seguinte: 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração federal. Aqui só cabe uma ressalva que, quando ele fala no âmbito da administração federal, ele está querendo dizer tantas autarquias, fundações, empresas públicas, ou seja, administração direta e indireta, né? Ela incorpora essa lei. Aí, dentro dos objetivos, além do principal, né, que é o objetivo analisar a efetividade e identificar esses fatores que estão limitando a lei, tem os objetivos específicos, que é dimensionar o perfil ético-racial dos provimentos de vagas para docentes, né, nas universidades federais, e identificar quais são esses fatores que vêm restringindo a efetividade da lei. Minha hipótese, né, é que essa lei federal de reserva de vagas para negros e negras em concurso tem problema de efetividade em razão de alguns fatores, e é esses fatores que eu venho trazendo na tese, né, como essas hipóteses. Circunscreve, como eu falei, 3 áreas do conhecimento, né, a educação, o direito, a sociologia, né, eu não fiquei restrita em razão de circunscrever 3 áreas do conhecimento, apenas uma fundamentação teórica, eu usei diversos autores, autores do direito, autores da educação, autores da sociologia, então usei Bobbio, Souza Santos, Reales, Meireles, de Pietro, Severino, Casep, Santos, Lopes, Volpe, Quijano, Dal, Bardan, Barroso, Brito, Elias, Gomes, Munanga. Então, foi vários autores que embasaram o meu fundamento teórico. E os caminhos percorridos, né, eu utilizei um caráter exploratório e analítico, um levantamento de dados em legislação, dados estatísticos, né, editais de concurso público em diário oficial das universidades. Aqui cabe uma ressalva que esses editais de concursos públicos, eles saem do site das universidades públicas. Então, eu tive muitas vezes que entrar no Diário Oficial da União, que quem, assim, tem o hábito de ler, são letras minúsculas, né, e uma grande dificuldade em localizar esses editais de concurso público, que são várias informações do Diário Oficial. E a abordagem da pesquisa, né, é uma apresentação, diagnóstico e análise. Esse ABA é uma característica do meu professor orientador, professor Reinaldo dos Santos, que eu mando um abraço agora. Ele tem uns critérios metodológicos específicos, né? Então, ele falou, o teu é apresentação, diagnóstico e análise. Nós, no curso de Direito, nós somos mais práticos com relação à metodologia. Sim. Né? Eles são criteriosos, né? Como apresentamos, como fizemos, né? Que tipo de análise nós fizemos. Então, a análise que se pautou minha pesquisa, eu acho que eu já estava prevendo essa pandemia, no sentido de que tudo foi informação. Então, eu não saí de casa, né? Porque depois vocês vão entender o motivo, que eu não fiz pesquisa de campo, né? Tudo que eu fiz foi dentro do meu escritório, estudando,
olhando análise de documento, né? E principalmente documento legal, documento estatístico. Então, eu fui buscar edital de concurso público, tudo em sites. Então, foi tudo sistema de informação, né? Então, eu fiquei muito solitária na minha tese. Não era minha intenção, mas acabou caminhando para esse lado. E aí, eu fiz esse análise, né, quantitativo no sentido de que eu levantei legislações a respeito do assunto, projeto de lei que antecedeu a lei de cotas raciais em concursos públicos, eu fiz além de toda essa legislação, dentro das ações afirmativas que já tivemos, os tratados internacionais também, eu fiz um levantamento de editais de concursos públicos, né, e no ingresso de carreira de professores de universidades federais. Esse arrolamento de dados, eu fiz está na minha tese, né, o link está lá disponibilizado, com mais detalhes. Então, eu fiz a questão, no segundo capítulo, que eu enfoquei a grande problema do racismo, né, institucional, do racismo estrutural, eu enfoquei índices, né, de violência, de carceramento, de habitação, todas as situações em que o negro se encontra dentro da estrutura social, né? E isso eu coloquei tudo com base em estatística, principalmente do IBGE. E a qualitativa é no sentido de análise mesmo desses documentos legais e análise também dos editais de concurso público. Bom, eu usei como mapeamento e métodos percorridos, né? Eu fiz no estado, sempre quando a gente vai fazer um trabalho científico, né? A gente geralmente vai em artigos científicos, isso em nível mais de especialização, ou da monografia também do aluno da graduação. Mas quando a gente entra no doutorado, nós temos que fazer um estado de conhecimento de inventários e teses que falam a respeito. Quando eu iniciei meu doutorado, que foi em 2016, né, no final de 2015, mas estava em greve, então nós só iniciamos mesmo em janeiro de 2016. Quando eu iniciei meu doutorado, as questões, como a lei, né, era de 2014, tinha, assim, um trabalho só, que falava de que falava da inserção de negros em serviços públicos do Estado. Não falava nada, né, dessa lei, não achei um único trabalho naquele momento que eu fiz o estado de conhecimento. Então, eu levantei 5 teses, né, dissertações eu levantei 30, e os descritores que eu usei foi ação afirmativa, políticas públicas, cotas raciais, inclusão, concurso público e mercado de trabalho. E a tese de autoria que eu encontrei falando sobre a inserção de negros em serviço público foi de Marcilene Garcia Souza, que ela fala de uma lei, né, que é a Lei 14.274, que foi pioneira no estado do Paraná, de dezembro de 2003, a lei foi em 2014, a federal, né? Então, em 2003, foi instituído a reserva de 10% para negros em todos os concursos públicos do estado do Paraná. E ela é uma ativista e ela contou todo o percurso dela também, por que ela estava falando sobre aquilo, e assim, a gente tem que dar os parabéns para o estado do Paraná aí, que antes dessa lei federal existir, como algumas universidades brasileiras também já fazia a inclusão, né, a inserção de discentes nas universidades públicas, antes mesmo da lei de 2012, foi a mesma maneira, né? Outro estado também que tinha a lei de concursos públicos foi o estado do Mato Grosso, e do Mato Grosso do Sul também tinha. O foco de discussão hoje, vamos lá para o foco de discussão nossa. A efetividade da Lei de Cotas Raciais, Lei 12.990, de 2014, em concursos públicos para os cargos de docentes das universidades federais brasileiras. Como que eu fiz esse recorte? Isso é importante. Primeiro, porque eu sou professora da universidade pública, né? Segundo que, conforme o Leandro falou no início, né,
E nós temos na universidade aqui, do meu conhecimento, né, no meu campus, no curso de Direito, não temos professor negros, né? No curso de Pedagogia, eu conheço um professor, né? Tem alguns outros professores, mas que eu não conheço dentro do campus, né? E aí, além disso, né, a ideia minha no início do meu projeto, da minha tese, era falar sobre os concursos públicos para os cargos de maiores salários no Brasil. E aí eu entrei no sistema dos maiores cargos de salário do Brasil, né? É um sistema chamado PEP, né? Que é um sistema de pessoal de servidores federais, tirando a questão das Forças Armadas, né? Dos militares, os demais cargos, né? De médico, de promotor, de delegado federal. Então, eu fui tirando uma base dos maiores salários. E mesmo que a gente não ganhe tão bem, né, dentro dessa estrutura e dessa análise, o cargo de professor fica entre os 5 maiores salários, né? Um professor titular de muitos anos, né, tem um salário alto dentro dessa estrutura brasileira. E aí, aí eu escolhi, né, por fazer parte da universidade pública, perceber que não tinha negros na universidade pública, principalmente os cursos de direito, né? Então, aí a gente percebe essa dificuldade. E aí, dentro dessa contextualização que eu já falei um pouquinho, nós percebemos, né, existe um grande desequilíbrio de rendas e oportunidades, né? E o interessante é focar aqui, gente, quando a gente fala de raça, raça é um aspecto social, né? Então, as pessoas, quando vai falar de raça, elas falam, isso aí não existe, né? Isso aí é mais lógico que existe, né? E essa desigualdade, muitos colocam como social. Ela é uma consequência social, mas o que há mesmo é uma desigualdade, em primeira mão, racial. Né? Em razão da cor da pele, a pessoa não consegue se desenvolver, porque o outro não quer. Então, é muito importante a gente colocar que antes de ter uma desigualdade social, que as pessoas não estão no mercado de trabalho, não estão nas universidades públicas, não estão estudando, ela vem antes de uma desigualdade racial. Ele tem a cor de pele preta, parda, ele não tem chance aqui. Então, é isso que é importante colocar, né? E a gente percebe que é uma das etnias que mais vem sofrendo com essa consequência, né? E, então, por isso que a gente sempre diz que é uma dupla exclusão. Ele não consegue, é uma dupla exclusão na questão da discriminação racial e também da exclusão de participar do sistema social de uma forma geral. É uma segregação social, preconceitos, formas de discriminação, racismo estrutural, institucional. Então, a Constituição prevê, a lei maior do nosso país, né, que, como direito fundamental, reduzir as desigualdades sociais, regionais, e agora, olha, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E aí veio a nossa lei, foi um clamor, né? Olha, precisamos, não tem, em razão das estatísticas que eu vou mostrar, não tem servidores públicos federais negros, então vamos introduzir uma lei que oportunize isso. Né? Então, no preâmbulo falou 20% dessas vagas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito, igual eu falei, da administração direta e indireta, e eu gosto muito dessa citação de Marcelo Paixão, que ele fala assim, as resistências que vêm brotando atualmente em nosso meio, no que se refere às políticas de ações afirmativas, mormente quando direcionadas aos negros e negras, já eram esperadas, por serem coerentes num país que, ao longo do tempo, se acostumou a considerar justo e normal encontrar afrodescendentes
em situações sociais subalternas. Então, isso é que está enraizado, né, na estrutura da sociedade brasileira. E o que mais causa, né? Como que a gente percebe isso logo de cara? Se a gente vê a população brasileira, hoje 55% da população, a maioria é negra, né? Então, ela entra pretos e pardos. 32,3% dessa população, que é a maioria, só 32,3% são servidores pretos e pardos. Isso no sistema federal, né? Servidores federais. 68% são servidores brancos. Então, se a maioria da população é negra, como 68% da população, né, desses servidores, perdão, são brancos. Então, é uma minoria que está lá, então não tem esse acesso ao serviço público federal. Opa, voltei aqui. O CIAP, em 2014, né, ele soltou um dado, e aqui acho que dá para ver melhor, mas aqui eu coloco 51,7% de brancos, né, no serviço público, no executivo federal, 4% população negra, população amarela 3,4% e 0,3% indígenas, né? E o outro não informado. Então, aqui ficou esse população branca, né? Um serviço no Executivo Federal, 51%, 22 pardos, 4 negros. Ele usa negro como preto aqui, tá? O CIGEP, ele é um pouco diferente, o sistema, mas ele quer dizer, assim, pretos aí, segundo o IBGE. E aqui, a conclusão que a gente chega, né, comparando a população geral do país, há uma grande diferença entre o percentual de pretos e pardos no serviço público federal. Outro dado é o nível de escolaridade, né? No CIGEP também, ele tem um sistema que ele coloca os níveis de escolaridade, e aí, nível superior, 61% é de brancos. E serviços os ocupados por servidores pretos e pardos é 6,4% pretos e 44,3% pardos. Mas, lembrando que a maioria aqui são níveis auxiliares e administrativos. Em nível superior, tem pouquíssimos negros ocupando o cargo. As oportunidades são distintas, né? Então, qual foi o objetivo dessa lei? De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, no artigo 38 e 39, ele vem, né, obrigando mesmo os entes públicos, as entidades públicas, elas atuarem em políticas públicas e ações afirmativas para que não ocorra isso. Quando surgiu a Lei 12.990, que é o foco da minha tese, eu fui tentar levantar o projeto de lei, estudar um pouco e entender por que no mercado de trabalho particular, né, na questão, não em serviços públicos, não criaram uma lei, né? Para deficiente tem, né? As cotas, mas no mercado de trabalho não tem para negros no privado, né? Só no público. Então, também foi uma outra falha, porque deveria fazer uma lei que, né, que desse oportunidade para todos, né? Nesse sentido, tanto no mercado de trabalho privado quanto no serviço público, mas ela não englobou isso. E aí, aqui eu fiz, né, pus essa figura para explicar bem que as condições são bem distintas, né, para você chegar lá, e aí ver essas políticas para poder diminuir, né, facilitar um pouco mais essas condições, possibilitar que a pessoa consiga chegar onde deseja. E aí veio a Lei 12.288, são alguns marcos, né, legislativos, mas tem outros, né, não pus aqui, que fala do Estatuto da Igualdade Racial, a 12.711 de 2012 das universidades discente,
a Lei 12.990 de 2014, que fala dos concursos públicos, né? Eu quero ler aqui que um dos fatores limitadores está no parágrafo 1º. Ele vem e fala assim: a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Né? Aqui tem eu vou voltar nisso, mas aqui tem uma grande problemática dessa lei. Aqui eu venho para 3 questionamentos, né? Agora já 6 anos, né, de existência da lei, mas quando eu fiz a tese era 4 anos e meio, mas aqui eu pus após 5 anos de vigência da lei. Será que houve um número considerável de inserção de negros e negras nos cargos de docentes nas universidades federais brasileiras? Porque uma lei, para ela ser efetiva, ela tem que atender o objetivo dela, né? Além dos anseios sociais, mas ela tem que ir na realidade social. Está atendendo? Aí eu fiz essa seguinte pergunta: será que teve inserção depois da criação da lei ou não? Ela é uma política específica para isso, com prazo de validade, 10 anos. Até que ponto essa lei de reserva de vagas, né, está atingindo esses objetivos, quanto à oferta, provimento de vagas, inserção de servidores? Quais são esses principais fatores que estão limitando essa efetividade? Né? E aí veio a grande demanda que eu me assustei. Por que me assustei? E estava solitária, igual eu falei, eu sou uma pessoa super sociável. Eu adoro sair, me divertir, passear, conversar. Gosto muito de estar em contato com as pessoas, né? Venho sofrendo um pouco nessa pandemia em relação a isso, mas a minha tese já fez, eu acho que me acostumar com essa situação. Quando eu conversando com o meu orientador para a gente fazer o levantamento dos dados em editais, né, de concurso público, ele me falou assim: bom, Vanessa, você sai em média, ele lê todos os dias o Diário Oficial, né, e ele é muito antenado com a questão de universidade, né, pública, e ele falou assim: olha, sai em média uns 10 editais por ano de cada universidade. Em média, das universidades maiores. Das universidades menores, em média, 5 editais. Eu fiz um cálculo, eu falei, tudo bem, eu vou analisar todos esses editais, né, provimento, identificar, e tranquilo. Quando eu comecei, eu falei, eu vou começar pela região que eu estou, Centro-Oeste. Como também só tem 5 universidades na região Centro-Oeste, eu falei... Mais fácil, né? Eu vou ocupar mais fácil, é por aí. E aí eu falei, vou nessa, e aí eu comecei pela UNB. Quando eu comecei pela UNB, eu me assustei, porque em 2014, se não me engano, não me falha a memória, teve 134 editais. Em 2015, mais ou menos essa média. Observa que a região norte inteirinha, o quantitativo de editais, 135, só num ano, a UNB soltou 135, 154, uma coisa assim, de editais. A Universidade de Goiás também. Então, aí eu apavorei. Eu falei, professor, como que eu vou ler tanto edital desse jeito? E eu ia fazer... porque eu ia conversar, né, fazer uma entrevista com alguns professores que entraram pelo sistema de cotas. A minha intenção era essa, fazer entrevista, pesquisa de campo, né? Eu ia fazer as análises de todos os julgados e problemáticas, tanto em viés administrativo como judicial, com essa lei, mas isso vai ficar por um artigo, próximos estudos, porque eu não consegui dar conta pelo quantitativo de editais. Então, em suma, eu analisei 3.204 editais de universidades, das 63 universidades públicas. São 19 no Sudeste, Centro-Oeste, 5, Nordeste 18, Norte 10 e Sul 11. Então, essa foi a minha análise da minha pesquisa. Em razão dessa demanda de trabalho, né,
eu tinha uma colega, né? Colega não, na realidade, ela era uma aluna do curso da educação, do Campo de Três Lagoas. Ela era orientanda de uma colega minha, professora, e ela se prontificou a fazer esse levantamento dos editais. E eu fiz as análises desses editais. Então, eu salvava todos esses editais, montava pasta, né? E foi uma demanda muito grande, muitas noites sem dormir. E aqui, olha com as análises do conteúdo dos editais, principalmente fica nos anexos, né? O quantitativo de vagas. Antigamente ficava no texto mesmo do edital, e alguns ainda continuam assim, algumas universidades fazem isso, mas a maioria dos editais de concurso público para o ensino professor, né? Para docentes, fica nos anexos. E então eu olhava dentro, nos anexos, e ia fazendo esse levantamento. Vamos para esse gráfico aqui, ó. A região centro-oeste, outra coisa interessante, que nem sempre o quantitativo de editais revela o quantitativo de vagas, né? Então, tem universidade aí que publicou 20 editais em todo o período, né? Mas prevê uma quantidade de vagas bem extensa, né? Poucos editais, uma quantidade de vagas extensa, e ainda reservou cotas. Então, nem sempre essa ligação, quantitativo de editais tem quantitativo de vagas, né? Então, é nesse aspecto. Na região centro-oeste, foi 1.323 vagas para livre concorrência, nesse período, 2014 a início de 2017, e 104 reservadas para negros. Na região norte, só um minutinho, na região norte, 2.734, 23 reservadas para negros. Na região nordeste, 2.662 vagas e 43, né, reservadas para negros. Na região sudeste, 2.763 vagas e 93 reservadas para negros, e 2.262 na região sul e 111 reservadas para negros. No total, de 11.744 vagas para professor do magistério superior e 374 reservadas. Quer dizer, na pizza aqui, identifica bem, né, que só a lei prevê 20% de reserva de vagas, mas, durante todo esse período, só teve 3,18%, né, de reserva de vagas. Quer dizer, a região centro-oeste é a que mais chegou assim, nem na metade, né? Então, bem ruim. Mas as demais, bem menos, ó. Olha aqui, ó. Né? E, então, assim, estamos muito longe de atingir, né, a efetividade dessa lei nos 20%. E aí, com base nisso, né, de 2.391 editais, composto de 11.744 vagas, apenas foram reservadas 374, ou seja, 3,18% dos 20% fixados na lei. Deveria ter de reserva de vagas nesses concursos, 2.348 vagas reservadas para negros. Quer dizer, está bem longe, né? Quase 2.000 de diferença. É um absurdo, não? Um absurdo, um absurdo. É denunciador minha tese, viu? As bancas falaram, professora, a senhora tinha que ter mandado para o Ministério Público. Mas é isso mesmo. A hora que você mostrou esses últimos dados, Vanessa, eu estou aqui pensando, né? A minha veia civilista está quase explodindo. Responsabilidade civil do Estado. É isso. Porque é um absurdo. Se você falasse para mim assim, e desculpa te interromper, mas assim, é que os números são assustadores, e eu sei que você já disse isso, eu vou repetir. Depois, se você me permitir, eu queria usar esses dados, se você me permitir, para mostrar para os meus alunos em aula, em sala de aula física, presencial.
Porque isso é muito assustador. Se você falasse para mim assim, não, a reserva de vagas tinha que ser de 20%, e a reserva foi de 16%, eu ia falar, tem alguma coisinha que a gente precisa ajustar ainda. Sim, Agora, é isso aí. se a reserva é de 20% e a gente consegue constatar nos dados que o que foi ofertado foi pouquinho mais do que 3%, tem muita coisa errada, né? Está muito fora do padrão. Muito fora. E aí, o que causa mais espanto, né? É aí que está o ponto. Aonde está, o que está acontecendo que não vem cumprindo essa lei? E esse é o ponto principal da minha tese, como fator limitador. Que é e eu acho que o primeiro deles, desculpa te interromper de novo, mas eu acho que o primeiro deles, dos fatores limitadores que você traz aqui, eu acho que o primeiro deles é o que mostra mais claramente a ideia do racismo institucionalizado. Né? Tenho que cumprir? Tenho, claro, mas isso aí puxa, existe, né? Puxa vida, como é que eu vou garantir 20% se eu só tenho uma vaga? E por que só tenho uma vaga? Porque as vagas são fracionadas, né? Desculpa, já antecipei aqui perfeito, a ideia. É por aí, é isso mesmo, né? É o que eu falei no começo, né? O que existe de pano de fundo de tudo isso é o racismo institucional, né? Sim. É isso que existe, por isso que não atende à lei. Então, são manobras que eles utilizam para não atender à lei. E dentro dessas manobras, né, que a gente conhece muito bem no direito, acaba ferindo direitos fundamentais das pessoas, né? E a questão de, quer dizer, para que isso? Né? Aí vem ainda alguns, né? Porque, gente, convém ainda esclarecer que alguns juízes, tá? Vários por sinais, né? Não foi uma ou outra decisão que eu vi, foram várias. No entanto, eu não pude colocar na minha tese por causa assim, do quantidade de pesquisa que eu fiz, e eu realmente não tive fôlego. Mas, fazendo algumas análises de decisões de primeira instância, até a ação declaratória de constitucionalidade, né, 41, que ela que foi protocolada pela OAB, e ela, o que ela prevê? Ela estava falando que essa lei, 12.990, de 2014, ela é constitucional, porque os juízes ainda estavam falando que as ações afirmativas da lei não era constitucional, e que não ia atender. Então, teve concurso de Banco do Brasil, impugnado, o juiz entrou com cotas, falou que não estava certa essa lei. Então, assim, coisas absurdas ocorreram. Com essa ação declaratória de constitucionalidade do Supremo, na decisão do Supremo, só se deu, gente, em 2017. Então, ainda no Brasil é assim. A lei está aí, tem que ser cumprida, e as pessoas falam assim, mas não concordo, o problema é seu, né? Então, umas coisas assim, só que isso vai continuando. Então, eles vão manobrando para que não entram negros. Essa é a verdade clara e crua. Né? Então, esse fracionamento dos editais e de vagas é o principal fator no sentido mais assim, específico do assunto, porque nós percebemos o que acontece na universidade pública que não entra. E por que não entra? Né? A gente sabe que tem um racismo, mas vem aqui, uma lei, vamos cumprir a lei. Mas o que eles fazem? Eles abrem um edital, vou dar o exemplo da UNB, tá bom? Eles fazem um edital. O que é fracionamento de edital? Ele monta um edital. Nesse edital, eles colocam assim, para uma área ou uma subárea. Então, um único edital número 1, área clínica médica, subárea, clínica médica, uma vaga. Fechou o edital, porque lá na UNB é departamento, gente. Né? Em algumas universidades ainda funciona o departamento, né? Então, abre-se por departamento, por área e subárea, um único edital. Depois abre um outro edital, uma vaga. Outro edital, uma vaga. Outro edital, uma vaga. Eles não abrem um macro edital. Vamos abrir 100 vagas. 20% tem que ser para
cotas. Sim. Dessas 100. O que acontece é que eles fracionam os editais em muitas universidades públicas. Só que a maioria, que não é departamento, que não tem essa estrutura da universidade, abre, aí tem um fracionamento de vaga, que é muito pior. Porque Sim. ainda abrir editais, né? Eles falam que é departamento, que um departamento não dá para ligar o outro, o que eu acho uma besteira, que eu acho que dá para ligar sim, senhor, né? Colocar e cumprir a lei, porque a lei fala sobre o total das vagas. E aí, o que eles fazem? Com base no parágrafo 1º da lei 12.990, que fala a cada três vagas, abre um pacotista. Então, o que eles colocam no edital? Um edital com 100 vagas, né? Um edital que sai 100 vagas, não é igual o da UNB. Então, Sim. um edital de 100 vagas, só que coloca assim, 2 para o direito, 2 para a medicina, 2 para pedagogia, 2 para tal área, e vai colocando, sistema de informação, não sei o quê, e divide isso. Não, aí ele não pega essas 100 vagas, não pega essas 100 vagas previstas no total, eles vão falar, tem 2 só para o direito, então não abre pacotista. Tem 2 só para a educação, não abre pacotista. Tem 2 só para a medicina, não abre pacotista. E eles não abrem. Então, os editais que estavam abrindo vagas, era assim, 7 vagas para Libras, né, para professor de Libras. Aí, dessas 7, 3 teria que ser pacotista. Então, aí, eles cumpririam. Mas o que acontece na prática? Na prática, eles não fazem isso. Né? É um edital ou outro que faz sobre o total. Aí o Ministério Público vem intervindo, né, em várias situações, dizendo que há um fracionamento de vagas, né, os concursos públicos nas universidades brasileiras, e que deveria, em cima do total das vagas, separar os 20%. Aí vem uma outra problemática que eu coloquei quase um capítulo inteiro, que eu expliquei todo o sistema administrativo de um concurso público federal, e depois expliquei do concurso público do Magistério Federal. E depois o concurso público para cotista, né? Onde que ele entra ali na questão do critério. E, ao fazer isso, e analisar os editais, o que existe na administração pública, né, na questão da legislação? Leis, previsão constitucional, que tem que abrir concurso público para preenchimento de vagas, ou a lei 8.112, que é a lei do servidor público, né, que fala ali alguns regramentos, mas tudo lei muito vaga. Não existe uma lei específica de procedimento de concursos públicos federais. E aí acaba tendo uma certa discricionariedade às universidades e outras áreas também. E na hora que chega nessa discricionariedade, acaba dificultando muito essa liberdade das universidades colocar um modo como vai fazer o concurso, falando a questão das cotas. Aí eu mandei para diversas universidades públicas federais, né, no sistema, eu não me identifiquei, né, assim, me identifiquei como pesquisadora, mas nem na universidade onde eu trabalho, eu me coloquei como servidora pública, né? Então, eu me identifiquei como uma pesquisadora e fiz esses questionamentos para essas universidades, que eu observei nos editais, e perguntando, das coisas assim, de omissão no edital, que não fala da onde que eles tiraram essas vagas para cotista. Então, por exemplo, se um edital lá tem 7 vagas, aí eles colocam no sistema professor para Libras, 7 vagas e coloca 3 para cotista, eu queria saber de onde que eles tiraram que teria que ser ali naquele lugar, né? Porque se é em cima do total, teria que ter um sorteio, que é justo, né? Tem Bem, porque esse direcionamento ele acaba sendo também, tendo essa característica, né? Esse direcionamento das vagas. Lugar que claro, ninguém faz. Ou seja, para medicina, para direito, para... Enfim, essas matérias não vai ter. Mas para ciências sociais, né?
Vou usar uma analogia mesmo. que eu mostro muito para os meus alunos, quando a gente fala desse tema. Se eu não me engano, aqui em São Paulo houve um grande acréscimo na quantidade de vagas para cotistas nos últimos anos. Mas aí a hora que você vai ver, essas vagas são para a unidade da USP Leste, que fica na zona leste de São Paulo, que é uma região mais Isso. afastada. Não abriu a vaga para a faculdade de Direito ou Medicina, não. Abriu de ciências sociais, e não estou dizendo que ciências sociais seja menos, não é isso, mas sempre tem parece que tem esse direcionamento, né? Aqueles cursos em que a procura é menor, você oferece as vagas para o estudante. O curso que as vagas, que o procura é maior, você não tem cotas. Então, eles fazem também esse mesmo direcionamento na esfera do docente, não só na esfera do docente, né? É isso que acontece. E é dessa maneira. Então, você observa que na questão eu vou falar que é uma manobra, né? É uma manobra, e eles falam que estão seguindo. Assim, quando eu fiz esse questionamento, né, pelo sistema de informação, o ESIC, para essas universidades específicas que eu vi, assim, um certo disparate, né? E eu queria entender como eles estão atuando, eles falavam, nós estamos cumprindo a lei de cotas. E pronto. Então, em momento nenhum, eles explicavam, olha, nós realizamos sorteio, a universidade que explicou detalhadamente, assim, como vem trabalhando, porque eu comecei pela região centro-oeste, então eu fiz toda a minha pesquisa antes, para vocês entenderem, toda na região centro-oeste. E depois eu estendi, porque eu queria sentir como ia funcionar numa região, né? Sim. Então, como eu comecei por ela, então, os questionamentos eu fiz tudo na região centro-oeste, porque teve várias problemáticas nessa região. E aí, eu percebi que a Universidade da Grande Dourados é, assim, a que mais atendeu o que eu perguntei. Ela informou que é realizado o sorteio. Aí uma das minhas bancas perguntou, por que você acha? Aí, na minha resposta, por que eu acho que ali está sendo atendido, que tem o NEAB, né, que é muito forte, que toda hora está olhando o que está acontecendo dentro da universidade, né, está falando, está resistindo às coisas que eles entendem que não é certa. E tem também eles denunciam para o Ministério Público. Então, quando um sistema é fortalecido, né, com resistência, reivindicações, fala, isso funciona, né? A gente acha que não, mas a gente tem que fazer nossa parte, colocar para fora e falar o que está acontecendo, né? Então, algumas universidades no Mato Grosso, no Centro-Oeste, vinha cumprindo e ainda colocou o modo do procedimento. Outras universidades simplesmente falavam, estou cumprindo, e não estava cumprindo, e ficou por isso mesmo, sem resposta. Inclusive, a universidade que eu trabalho falou que a demanda era tamanha dos meus questionamentos que acho que eles não viram meu nome, né? Que eu era servidora ali. Mas, de qualquer maneira, não responderam. Isso está na minha tese, não estou falando nada sensacional. Que não está lá. Não, o sensacional é isso, né? A universidade entende que ela não precisa responder porque são muitas as perguntas. É difícil, né? É difícil, mas eu, assim, se eu tivesse talvez ligado, falado que eu sou servidora, né, que eu estou fazendo uma pesquisa, eu acho que talvez teria, assim, uma outra, mas eu quis me colocar no sentido de pesquisadora mesmo, nesse momento, né, e aí, a questão, esse é o ponto, assim, que eu falo que mais dificulta a abertura de concurso público. Mas tem outras fragilidades, né? A redistribuição e remoção. Mas isso é direito do servidor, né? A remoção e redistribuição está prevista na Lei 8.112 do servidor público federal, né? Na lei. Mas o que acontece é que com a redistribuição de docentes e remoção, principalmente na região sudeste e sul, acaba não abrindo concurso. E se não abre concurso, não tem como colocar. Não abre vagas. Então, de uma certa forma, é um sistema, aí tem várias decisões, inclusive manifestações na minha tese do Ministério Público, dizendo que não teria problema ter redistribuição e remoção, mas desde que muito justificado, né? Porque acaba não abrindo concurso público e as pessoas acabam indo naquelas regiões que é mais procurada e restringindo a participação. Igual você falou de região. Lá na zona
né? Você falou centro, qual zona do Na São Paulo? Zona Leste de São Paulo. Leste de São Paulo, então. Né? Deve ser assim no Rio de Janeiro, né? E outros aspectos. Aqui nós estamos falando de região, então as regiões de maior procura é o Sudeste e o Sul, né? E a insuficiência e inércia na regulamentação da lei. Isso aqui é muito sério, gente, porque a lei, ela só tem 6 artigos. Então, a Lei 12.990, que prevê concursos públicos para cotas para negros, ela é uma lei muito curta. Então, ela necessitava de regulamentação. No entanto, demorou 2 anos da data da publicação da lei, para ter a primeira instrução normativa, com apenas, se não me engano, 4 artigos. Quer dizer, não trouxe nada de regulamentação. E aí, a segunda portaria saiu depois de 4 anos de vigência da lei. Então, com 18 artigos, regulamentando o quê? O que ela regulamentou? Ela regulamentou a comissão de heteroidentificação, né? Mas até, por que eu pus judicialização aí? Porque até então, durante todo esse prazo, 2 anos para a primeira regulamentação, mais 2 anos para a segunda regulamentação, mais completa. Quer dizer, 4 anos já foi quase metade da lei, do tempo de existência da lei, de vigência. E sem regulamentar, aí choveu ações, recursos administrativos, né, dos procedimentos da comissão, né, indagando fraude de monte em concursos públicos. A principal, e é importante ressaltar isso, é branco se fingindo de negro, né? Exato. Então, querendo tirar vantagem de um sistema, né? E isso tem que deixar bem claro que a comissão de heteroidentificação, ela foi também reafirmada nas decisões 186, né, do Supremo, e também nessa ação declaratória de constitucionalidade de 2017, a número 41. Então, ela é legal, né? Apesar de ter N discussões que eu coloquei na minha tese, até para esclarecimento e discussão mesmo dessa fragilidade, mas ela é uma comissão subsidiária, é uma comissão que vem, né, na hora que você vai fazer inscrição, o candidato vai fazer negro, vai fazer inscrição para concorrer a cotas, ele tem que se autodeclarar. Depois a comissão vai confirmar, né, essa autodeclaração, analisando apenas o fenótipo, apenas a parte que você vê. Por quê? Porque a questão genética não causa discriminação, né, não causa preconceito, é o fenótipo, é a questão da cor, é que acaba fazendo isso. Então, a comissão analisa isso, né, o fenótipo. O grande problema disso é que demorou para regulamentar, teve muitas fraudes, e fraude e ações judiciais, ela dá uma certa... assim, ela fragiliza o sistema, né? Sim. Ela acaba colocando, essa lei não serve, olha, está acontecendo isso, olha, essa comissão fez isso. Então, acaba dificultando a efetividade da lei também. E aí, por fim, e essa mais grave, né, porque é o descumprimento total da lei por parte de algumas universidades, como se a lei não existisse. Né? Esse eu falo que... A falta de clareza, eu já falei, e omissões nos editais, acaba dando essa discricionariedade, é onde eles fazem, coloca ali, a maioria dos textos, né, vê o edital número tal, cotas, conforme a lei 12.990, a universidade vem cumprindo previsão, né, de cotas. E por isso mesmo fica nada muito claro, e não coloca a maneira como foi escolhido, né, a fragmentação de vagas, já falei, de editais também. Aí eu dei alguns exemplos de algumas universidades, né, que publica editais, assim, um monte de edital no ano, 154 editais da UNB, em 2015,
a UFG 2014 publicou 147, a UABC também 60 editais, a UFSCar 26 editais, tudo contendo uma vaga só. UNILA, Unifesp, muitas universidades fazem isso. E já falei do descumprimento, né? Aqui eu vou dar um destaque aí para a região de vocês. É a Universidade do Maranhão, né? A região aí. O que aconteceu? Quase, acho que foi 4 ou 5 editais em 2014. Eu não sei se passou, se não se ateve a isso. Eu perguntei e ela falou que vinha cumprindo, né? No sistema de informação fiz a pergunta. Mas ela, 4 ou 5 editais não colocou vagas para cotista, apesar de ter 7, 8, 12 vagas para uma determinada área ou subárea, e não tinha reserva de vagas, né? Então, foi, assim, descumprimento mesmo. Esse eu já falei, fragilidade, a instrução normativa, né, eu trouxe aqui, né, 4 artigos, também já falei, a portaria, judicialização. Bom, como forma de evitar esse fracionamento, né, é que, até isso foi uma regulamentação do Ministério Público, para que na abertura de editais, que selecione o quantitativo de vagas totais, e não por área nem subárea. Então, esse é um dos pontos que as universidades deveriam fazer, e também realizar sorteio para ver em qual lugar, né, que vai estar selecionadas essas vagas. E a gente percebeu, pelo esse estudo, que há um fracionamento de vagas, o que vem dificultando essa efetividade. É uma manobra, né, das universidades, e aí eu falo que é um racismo institucional, porque para as universidades, né, segundo a própria informação das universidades, os gestores, que não se preocuparam muito em se ater, né, em querer que entre negros nas universidades, e acaba agindo dessa maneira dentro da gestão, porque está na mão deles, né? E não atende essas 20%, vocês viram que é só 3, alguns quebradinhos lá de vagas para negros. Aí eu vou colocar aqui o que eu escrevi na minha tese, né? Que não basta apenas uma decisão democrática instituir uma lei. Ela tem que ser efetiva, atender realmente os objetivos pela qual foi criada. No caso em questão, a lei de cotas raciais em concurso público não vem sendo aplicada em sua integralidade, limitando, consequentemente, a inclusão de negros e negras nos serviços públicos, né? E aqui uma frase de Munanga: é preciso unir as lutas, sem abrir mão das especificidades. Perfeito. Eu finalizo a minha apresentação, me coloco à disposição de vocês. Vamos ver se eu sei aparecer aqui. Vamos ver se dá certo. A hora que você finalizar, você volta. Aí deu certo? Aí ou tá indo os slides? Ainda tá, você precisa finalizar essa apresentação. Acho que é esse quadradinho que tem em cima. Aí deu certo, deu certo. Vanessa, sensacional, adorei a apresentação. Eu tô cheio de perguntas aqui. Cada vez que eu apresento alguma coisa que eu acerto na tecnologia, eu fico tão feliz comigo. Nossa! Atualmente a gente não está feliz de acertar sobre o tema, a gente está feliz de conseguir fazer a tecnologia funcionar. Né? É mais ou menos. Isso é sensacional. E assim, seu orientador deve ter te orientado absurdamente, seus colegas já devem ter falado sobre isso, Ana Paula já deve ter falado sobre isso. Assim, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Quando sai o livro? Porque é sensacional. Sensacional. A minha banca, né, uma das professoras, professora Eugênia, ela é ótima, é outra que você deve convidar. Ela agora ela estava na UFGD, mas ela agora está morando em Campo Grande, né, e está trabalhando na UFMS. Ela também é formada em Direito, né, foi professora do Direito em várias universidades em Campo Grande, particular, e depois entrou num concurso na UFGD. É doutora, pós-doutora, orienta teses, né, mestrado, e ela só fala de questões raciais. Espetacular. Né? E ela é muito acessível.
uma pessoa maravilhosa. E ela fala o tempo todo para mim, manda sua tese para concorrer prêmios, para publicar. Olha, Não, eu eu acho. vou falar um negócio. Se eu não tivesse recebido esse convite, sabe quanto tempo que eu não falo da minha tese? Eu É, estava falando com a minha filha, eu estava mais insegura com as questões, porque eu não lembro tanta coisa, né? E outra, deu 350 páginas na minha tese. Ela é enorme, e várias áreas, né? E quando a gente está, assim, inserida naquele contexto, a gente só dorme e acorda pensando naquilo. sim. E eu acho que, assim, fiquei muito cansada, muito esgotada com a minha tese. E aí, quando eu terminei, eu já comecei a trabalhar. Já voltei para a universidade, e você sabe que é pauleira a universidade. E eu Sem dó. acabei, assim, esquecendo. Aí ela me ligou, essa que foi minha banca. Ela falou assim, Vanessa, eu quero que você fale sobre a sua tese aqui em Campo Grande. Isso foi antes da pandemia. Aí eu falei assim, ai, jura, mas eu não peguei mais a tese. Aí ela falou, não, você vai falar. Você falou que você ia falar, você vai falar. Aí eu fui e falei, né? Com os alunos também da pós, e aí eu relembrei. Não, foi no novembro isso, novembro. Aí, de novo, ela falou assim, Vanessa, vamos fazer um debate, né, agora que está online? Aí eu falei, ai, professora, eu estou lotada de coisa esses dias, mas depois que passar essa loucura aí das minhas adaptações, a gente conversa. E aí, eu não peguei mais. Aí, a Ana Paula, eu não posso recusar o pedido da Ana Paula. Que A bom, Ana ainda bem. A Ana Paula é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, uma pessoa assim agradável demais, gente boa. E eu gosto muito do jeitinho dela, é uma meiguice, né? E aí eu ainda brinquei, Ana Paula, como que eu posso recusar um pedido que vem? Ainda bem que você não recusou. Mas sabe que é importante que você mantenha a análise do teu trabalho, ainda que você tenha outras vertentes de estudo, porque assim, é um trabalho que você, pelo menos assim, eu desconheço. Eu tenho trabalhado com a questão racial nos últimos 3 anos, praticamente, na pós-graduação. Então, assim, não me lembro de um trabalho com esse fôlego, com esse estofo todo. Eu acho que o único problema do seu trabalho é que ele acaba ficando datado e você vai ter sempre que fazer essa reanálise pensando nos últimos anos, né? Mas, assim, ele é assustador se você for parar para analisar, porque ele revela de uma maneira real, efetiva, prática e assim, na cara, não está sendo cumprido. Os números, eles são muito fortes. Eu acho que esse levantamento estatístico que você fez, ele é preponderante para toda a tua tese, mas eu acho que ele tem uma importância social muito grande. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser disponibilizada, tem que pensar nos grupos de pesquisa para continuar esse levantamento, porque isso é muito importante. Porque é só com esses dados que a gente consegue constatar essa ineficiência, né? Sim, é verdade. A questão, assim, da tese, né? Eu falo assim, é um trabalho árduo para todo mundo, né? Os alunos aí da pós sabem o quanto a gente tem que sacrificar, renunciar a várias coisas, né? Mas depois que nasce o nenenzinho, quem é mãe igual eu, depois que nasce, a gente fica mais feliz, né? Assim, daquele. Mas depois, eu acho que eu precisava de um fôlego. A verdade é essa. Sabe quando a gente. Eu não sei, eu comparo até. Aí minha filha, um dia aí meus filhos brigaram comigo. Eu falei, isso aqui é meu filho, gente. Né? Ô, mãe, o que é isso? Comparar. Eu falei, o que é isso? Isso aqui É é um um filho intelectual, parto. né? Eu falei assim, isso daqui é depois, e depois do parto, a gente entra num estado que a gente precisa ficar um pouco tranquila, né? E eu não tive isso. Acho que eu não tive esse tempo. Eu já voltei para ativa, pegando classe no meio do semestre, e outros professores estavam dando aula no meu lugar. Foi aquela loucura. Então, acho que eu precisava dar um respiro mesmo, sabe? Porque, na realidade, eu apresentei em abril de 2019, né? E eu acho que foi um respiro, assim, eu consegui descansar no final do ano, porque aí eu entrei de férias, falei, não, agora
E aí eu não peguei, eu não escrevi artigo, eu não mandei para nada. Mas aí eu estava lendo, né? Quando você me convidou, eu falei, pelo menos eu tenho que ler para lembrar tudo que eu pesquisei. E eu estava lendo a minha tese e falei, nossa, eu preciso escrever isso, gente. Eu até Precisa. chorei ontem, lembrando, né, daqueles dados estatísticos, eu chorei. Porque eu falo assim, eu estava ouvindo alguns vídeos, entendeu, de alguns professores que eu gosto muito, e eu assim, tanto, né, a gente tem que se colocar, eu falo, eu sou branca, né, perdão para meus antepassados, para toda a minha linhagem, entendeu? De tanta coisa que Sim. a gente, né, estamos aqui vivendo isso, mas eu falo, tem tanta coisa dentro que já não é tanto racional, igual estatística, igual, mas uma questão de humanidade, né, e eu, assim, coisas que eu não consigo visualizar, mas que está aí, provado, né? Assim, não faço, mas. Então, eu preciso falar mais. Essa é a Sim. verdade. Né? Para colocar para fora, talvez. Eu acho que todo mundo tem que colocar em debate essas coisas. Então, as oportunidades eu aceito, eu brinquei da Ana Paula, que não dá para recusar, mas é por causa do excesso de trabalho, não é por um tema. Entende? Mas Não é por é tema. perfeitamente compreensível o que você está dizendo, mas agora eu não sou seu seu orientador, eu não sou a Ana Paula que tudo que ela pede você tem. Você é Reinaldo. Leandro Reinaldo, já é alguma Então, coisa. Leandro Reinaldo. Reinaldo é meu orientador. Então pronto. Reinaldo é todo sistemático. Você é sistemático? Imagina, meus alunos quase não veem isso. Então eu vou me valer dessa condição para te fazer uma afirmação. Eu entendo todas as suas outras obrigações, necessidades e atribuições, mas assim, não é nem certo e nem justo você não disponibilizar o acesso a essas informações. Eu sei que elas estão disponíveis no site da faculdade, mas isso precisa ser apresentado, porque é muito relevante. E quer ver uma coisa que é extremamente importante, e ainda não foi o recorte que você fez, mas é algo que a gente tem que pontuar. Aqui na Universidade Federal da Bahia, a gente tem o meu grupo de pesquisa, é um grupo que fala de direito e sexualidade. Eu tenho um grupo de pesquisa específico sobre direito e sexualidade. Caiu. Caiu? Pronto. Alô? Voltei. Voltou. Você que Desculpa. caiu aí, né? Fui eu que caí. Ainda bem que eu estou mantendo duas coisas ligadas ao mesmo tempo. Mas o que eu dizia é que lá na Universidade Federal da Bahia a gente tem um grupo de pesquisa específico sobre direito e sexualidade. Nós lançamos uma revista sobre direito e sexualidade tem algumas semanas. É uma revista nova que tem por objetivo, entre outros, mas principalmente para possibilitar a disponibilização da produção científica dos alunos de graduação e vinculados ao grupo de pesquisa. Quando você conta toda essa trajetória, toda essa história, toda essa perspectiva que você traz no seu trabalho, se a gente fizer um outro recorte, a situação fica ainda mais assustadora. Se a gente for procurar a quantidade de mulheres negras que estão inseridas nesse contexto das universidades federais. É um número ainda mais complicado, se a gente for analisar dessa forma. Então, acho que é um outro recorte que é muito importante a gente considerar nessa discussão como um todo. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta maldosa, como só poderia sair Leandro. desse caboclo aqui. E então eu te faço, e quais são as sanções para o descumprimento dessas regras? Tem sanção? Não tem. E aí, não tem. E aí, o meu orientador, ele está fazendo direito, ele é super inteligente. Acho que ele tem 2 mestrados, um doutorado, ele é pós-graduado, ele é mais novo que eu era mais velha que ele. E aí, ele morou fora do país, né? E ele, assim, ele é historiador, ele é pedagogo, e ele começou 2 vezes o direito, e ele precisou parar por causa de excesso de trabalho. Sim. E aí agora ele está voltando. Então ele está no último ano, acho que, do direito. E só ele não admite menos que 10. Ele só tira 10. Justo. Então os alunos, para ele,
Os alunos, para ele, tem que ser assim, o esquema dele. Então, Justo. apesar de ser muito rigoroso, rígido, se eu não tivesse ele como orientador, não tinha dado conta, né? Porque eu falo que cada um, né? Deus coloca as pessoas certas, né? Para te Nosso caminho. direcionar. Porque eu sou uma pessoa, assim, mais distraída, né? Vou levando. Ele não, é aqui, é assim, você vai fazer. Só que eu sou uma pessoa de garra, eu faço, né? Falou, eu faço. Mas foi duras penas. E aí, esse meu orientador, ele queria muito que eu enfocasse também o aspecto. Você lembra que eu falei que é a questão da regulamentação, né, as fragilidades, da aplicação dela, da efetividade dessa lei em si e da sanção, da fiscalização e sanção. Com relação à sanção, não tem, que é seríssimo, porque aí essa normatização fica incompleta, né? Exato. Se não tem nada, por que nós vamos cumprir? O que a lei traz em si? No artigo 6º, no último artigo, por ser uma ação afirmativa, uma política pública, né, ela traz o monitoramento dessas políticas. Isso é chamado, né, pelo ciclo de políticas, é o aspecto da avaliação dela. Então, como ela está sendo efetuada e se ela está sendo executada, qual é a problemática? A Secretaria, né, de Igualdade Racial, ela, por muito tempo, ela fez isso na questão dos discentes nas universidades públicas, mas acabou que essas comissões que analisam a questão de concurso público nunca foi feito. Então, até 2017, não tinha tido nenhuma avaliação. Nenhuma dessa política. E aí vem uma outra problemática, quer dizer, se não tem uma avaliação para ver como ela está sendo efetuada, quem que está fazendo isso? Aí vem a questão da população, né? A Vanessa como pesquisadora, o outro lá dando tiro ali, o outro lá, né? E cada um vai fazendo o que pode. Mas, no fundo mesmo, não teve. Então, uma outra questão é muitas políticas não são avaliadas. Muitas. Elas não são, elas são, às vezes, avaliadas no final, quer dizer, o que resolveu? Quem perdeu o prazo de validade, acabou. Né? Às vezes, elas não são monitoradas a cada ano. Eu acho que... E o pior, sem sanção. Sem sanção, como que vai penalizar alguém? O que poderia, aí no caso, dentro das políticas públicas, né, que é uma política pública, é o que você falou, é acionar o Estado, né, intervir nessas políticas, mas eu acredito que teria que ser um movimento, assim, bem... da população, mas no geral, né, um movimento negro, organizações, né, se juntar para fazer pressão. Porque sem pressão, quem está ali... Tem também um outro órgão que a gente conhece bastante que poderia pensar nisso também, que é a OAB. Né? OAB, tanto que ela fez, quando ela percebeu, né? Tanto que ela fez, quando ela percebeu que algumas decisões e estava tendo problema na efetividade, na inserção de negros em concurso público, ela já entrou com a ação, né? A ação de declaratório de constitucionalidade dessa lei. Mas o grande problema dessas ações, né, assim, que eu falo, é a demora, né? Porque, olha, o resultado dela saiu em 2017. Já estava aí quase na metade. Isso que eu falo, é tudo na metade, né? É uma política que ela veio, mas ela está demorando para pegar uma garra, né? É uma pena, porque assim, a gente vê que parece que não querem que muda, quem está lá não é para mudar, né? E parece que tudo está caminhando nesse sentido, né? Eu tenho vários amigos, né? Cada um com as suas opiniões, eu respeito, sou democrática, mas, assim, amigos que eu tenho grande admiração, que até hoje fica discutindo cotas, né? Que é conta cotas, que é... Eu falo, gente, vamos daqui para frente, né? Vamos seguir em frente. Fazer a coisa caminhar, né? Porque... Vanessa,
hoje é quinta. Sábado, se eu não me engano, sábado de manhã, eu vou participar de um evento que é vinculado ao TRT da Quinta Região, que é de um grupo de estudos, né, vinculado ao TRT, e vou falar exatamente sobre racismo. E já estou pedindo autorização expressa para contar um pouco desses dados na minha palestra, tá? Já está aqui separado, ó, anotado aqui, ó, bonitinho, fiz as minhas anotações e aproveito. Se você um dia quiser escrever sobre isso e atrelar a perspectiva de quem é a responsabilidade e quiser um coautor, eu estou totalmente à disposição, tá? Ótimo! Muito para a gente bom. falar sobre essa relação. Você traz toda essa perspectiva que você trouxe aqui, eu trabalho com a ideia da responsabilidade civil, porque assim, é absurdo a gente pensar. Eu falo para os meus alunos, isso é uma coisa que me incomoda muito. Cientificamente falando, eu entendo quais são os motivos e faço o meu trabalho tranquilamente, mas na minha cabeça é irritante demais a gente ter que discutir políticas públicas ou políticas afirmativas por uma razão muito simples. A lei já existe. Por que eu preciso de uma outra lei para falar que a porcaria da lei existe? A lei existe. Isso para mim é uma confirmação da ineficiência da aplicação da lei. A lei deveria ser aplicável sem que eu precisasse de política pública, de política afirmativa. Tá, não está sendo aplicada, eu vou lá e faço a política afirmativa. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo é inconcebível você imaginar que, para que a lei seja cumprida numa determinada seara, você precisa reafirmar a própria lei. Então, assim, a gente precisa ter algumas medidas que façam com que essas coisas caminhem. E acho que agora foi Vanessa quem caiu, ou eu fiquei sem conexão. Se alguém tiver por aí puder se manifestar, eu agradeço, gente, por favor. Isso, ouvi, Vanessa. Voltou. Porque Bom. tava. Eu não sei se é a tua internet aí? Não sei. Travou para mim aqui, eu não conseguia te ouvir. O pessoal aqui disse que sei que tinha caído. Mas vamos lá. O que eu disse é que é inadmissível a gente pensar que eu preciso de uma política pública para reafirmar algo que já está disposto na lei, já está previsto na lei. Então, assim, na minha cabeça é inconcebível, mas a gente tem que fazer até que a coisa se efetive. Então, acho que a grande discussão é dar efetividade às normas. Existem muitas normas, existem muitas leis que estão lá postas, mas que a gente não vê ela tendo efetividade, que é o caso concreto que você traz aqui, né? E com relação ao material, eu mando para você esses slides, disponibiliza para o grupo, tá? Eu mando eu acho que você não me passou, depois você só me passou o e-mail. Mando sim, depois eu te mando por mensagem. Só agora que eu vi, Vanessa, que eu estou aqui te tomando o teu tempo há muito mais tempo do que eu havia pedido para ti e você havia se comprometido. Eu peço desculpas por ter Leandro, você gosta estendido. De falar? Imagina, professor também. Que não gosta de falar. É uma coisa de... Como? Ainda mais sobre um tema extremamente interessante, extremamente envolvente, que me chama a atenção. Mas por uma questão de educação mínima, eu te peço desculpas por ter estendido essa nossa conversa, exatamente porque foi muito interessante na minha concepção. Gosto demais do tema e a perspectiva que você traz é incrível. E reitero, caso você queira escrever sobre isso, queira trazer a possibilidade da responsabilidade civil e não tiver quem possa escrever contigo sobre isso, eu me candidato porque adoro discutir o tema e acho que é preponderante. Tá combinado já, tá bom? Então combinado. Pronto. Precisava do ânimo. Pronto, arrumamos. Vanessa, eu agradeço demais a sua atenção, a sua disponibilidade comigo e com a Universidade Federal da Bahia e nos colocamos à sua disposição também. E quando você estiver passando por Salvador, você avisa para a gente fazer uma aula presencial para você expor todas essas informações que são tão importantes presencialmente para os nossos alunos, tá? Eu vou assim, olha, eu fui para Salvador, né? Em 2000. E aí, olha quanto tempo, né? Salvador, eu tenho um cunhado que mora aí. Eu tenho sobrinhas, né? Só que eu não conhecia o Nordeste. E eu conheci vários lugares e eu não conheci o Nordeste. Aí meu marido, não, nós vamos para lá, né? E aí eu fui para a Praia do Forte, a gente foi subindo de carro, né? Aliás, eu fui 2 vezes. Essa é a primeira vez que eu fui, nós fomos acampando, fui no litoral inteiro. E minha sobrinha hoje é mãe, e ela era criança, tinha 10 anos quando eu fui. E aí ela falou assim,
Eu lembro que até hoje, aí eu pus meu biquíni, fui para a praia com ela, pequenininha, né? Aí ela falou assim, eu adoro sotaque, né? Você não tem, você é nordestino, do Não, eu Nordeste? sou de São Paulo. Eu sou de Ah, São São Paulo Paulo. e eu passei no concurso em Salvador. Então, e aí, né, eu adoro sotaque, né? E aí ela falou, Sim. minha tia, a senhora tá chamando muita atenção, que a senhora é loira. Criança é um barato, não tem jeito. Aquela naturalidade, né? Aí eu falei assim, eu fiquei na hora, dei risada, brinquei e fui para a praia, né? E Salvador é maravilhoso, eu fui Sim. conhecer toda a parte, é baixa que eles falam, né? Isso, Cidade Baixa. Cidade Baixa. E ela, assim, nunca tinha ido. E ela mora em Salvador há anos, ela e meu cunhado, né? O pai dela. E ela nunca tinha ido para o centro. Eu falei, imagina que eu vou para Salvador e vou conhecer tudo isso aqui. E aí eu peguei os dois, que era o irmão dela mais velho e ela, e fomos passear em Salvador. Olha, pensa uma diversão. E ela falava assim, eu nunca vim aqui com a minha mãe. Eu falei, onde que tua mãe te leva, então? Quem é da cidade está Shopping, né? acostumado, não tem jeito, né? Não, mas quando você estiver passando por Salvador e não for a passeio, for a trabalho, convidada, mais do que convidada, a comparecer na nossa Eu vou. universidade para a gente bater um papo presencialmente, sem dúvida. Foi um prazer, viu, Leandro? Eu Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. adorei, tá? Obrigado pela oportunidade. Quando eu aparecer, eu vou assim, tá? Eu falo, não tem problema, mesmo que eu passeio, eu não ligo, Tá, joia? Muito obrigado, viu? tá bom? Cada um abraço.